não? Gemeu o abade, repelindo a visão. Mas naturalmente. Parecia dizer o sorriso de madeira do santo. Dom Paulo, com um leve estremecimento, desviou os olhos da imagem. Às vezes, parecia-lhe que o santo ria-se dele. Será que, no céu, eles se riem de nós? Pensou. A própria Santa Mese de York, você se lembra dela, velho? Morreu de um acesso de riso. Mas é diferente. Ela ria-se de si mesma. Não, não é assim tão diferente. Lá vem o arroto outra vez. É verdade, terça-feira é dia de Santa Mese. O coro ri-se reverentemente no Aleluia da missa. Aleluia a. Aleluia rorro. Sanefa Mese, interride prume. E o rei vinha para pesar os livros no porão com a sua balança desequilibrada. Como desequilibrada, Paulo? E por que é que você pensa que a memorabilia é completamente livre de impurezas? Até o sábio e venerável Beudulus uma vez disse, desdenhosamente, que a metade dela podia ser chamada de inscrutabilia. Havia nela preciosos fragmentos de uma civilização morta, mas grande parte fora. Reduzida a meras palavras sem sentido, embelezadas com folhas de oliveira e querubins, por 40 gerações dos nossos ignorantões monásticos, filhos de séculos obscuros, muitos dos quais haviam recebido de adultos mensagens incompreensíveis para decorar e transmitir a outros adultos. Obriguei-o a vir de Texarkana, através de regiões perigosas, pensou Paulo. Agora estou preocupado, imaginando que o que temos não lhe seja útil. É só isso? Mas não, não era só isso. Olhou outra vez para o santo sorridente. E outra vez. Voltou-lhe o pensamento, como uma toada obsessiva e importuna, Vexala Regis. Inferni Prodeum. Adiantam-se os estandartes do rei do inferno, murmurava uma recordação daquela linha de uma antiga comédia, com o seu sentido deturpado. Cerrou os punhos. Deixou cair o leque e respirou com dificuldade. Evitou olhar outra vez para o santo. O anjo inflexível tomou-o de surpresa com uma violenta dor. Curvou-se sobre a escrivaninha. Desta vez a cãibra parecera ter rompido alguma coisa. Num ponto da superfície da escrivaninha, a sua respiração ofegante varreu a fina camada de poeira do deserto. O cheiro da poeira sufocava-o. O quarto pareceu-lhe avermelhado e cheio de insetos negros. Não ousou arrotar, poderia romper qualquer coisa, mas meu santo padroeiro, tenho de fazê-lo. A dor é horrível. Ergo sum. Cristo, Senhor, aceita esta oferta. Arrotou, sentiu um gosto de sal e deixou pender a cabeça. O cálice terá de vir neste instante, Senhor, ou posso esperar ainda? Mas a crucifixão é sempre no momento presente. Desde antes de Abraão. Desde antes de Fardentrot. A cada momento, todos são pregados na cruz e, se fogem dela, são trucidados de outro modo, portanto, aceite-a dignamente, meu velho. Arrotando com dignidade, você chegará ao céu, se arrepender de haver sujado o tapete. Sentiu-se pronto a pedir desculpas. Esperou por muito tempo.
Alguns dos insetos morreram, o quarto perdeu a cor avermelhada e ficou enevoado e cinzento. Bem, Paulo, vamos ter uma hemorragia. Ou vamos continuar a levar a vida assim mesmo? Experimentou olhar através da névoa e encontrou outra vez a face do santo. Era um riso tão leve e triste, compreensivo e alguma coisa mais. Estaria rindo do carrasco? Não, rindo pelo carrasco. Rindo dos Stultus Maximus, do próprio Satanás. Era a primeira vez que o compreendia claramente. No último cálice, poderia haver um sorriso de triunfo. Aec comistiu. Repentinamente sentiu-se sonolento, a face do santo desvaneceu-se, mas o abade continuou a sorrir, em resposta. O prior Golte encontrou-o caído sobre a escrivaninha pouco antes de nona. Havia sangue entre os seus dentes. O padre moço, rapidamente, tomou-lhe o pulso. Dom Paulo acordou no mesmo instante, endireitou-se na cadeira e ainda como que sonhando, pontificou imperiosamente, já disse que é supremamente ridículo. Absolutamente idiota. Nada poderia ser mais absurdo. Absurdo, o que, senhor? O abade sacudiu a cabeça e apertou os olhos repetidas vezes. O que? Vou chamar o irmão Andrew imediatamente. Ah! Isso é que é absurdo. Volte aqui. O que é que você vinha fazer? Nada, padre abade. Volto assim que encontrar o irmão. Ora, deixe o médico. Você veio aqui para alguma coisa. A porta estava fechada. Feche-a outra vez, sente-se e diga o que queria. O teste deu resultado. A lâmpada do irmão Cornwell, quero dizer. Muito bem, conte como foi. Sente-se, comece a falar e diga tudo. Arranjou o hábito e enxugou a boca com um pedaço de linho. Ainda estava tonto, mas a pressão no ventre diminuíra. Não sentia o menor interesse pela descrição do teste. Mas procurou mostrar-se atento. Devo mantê-lo aqui até estar bastante acordado. Para pensar. Não posso deixá-lo ir buscar o médico ainda não, a notícia se espalharia, o velho está liquidado. Preciso decidir se o momento é apropriado para estar liquidado. Hunganus era essencialmente um homem justo e bondoso. Quando viu um grupo dos seus guerreiros divertindo-se à custa dos prisioneiros laredanos, parou para observá-los, mas quando amarraram 3 deles, pelos tornozelos, a 2 cavalos, e fustigaram os animais que fugiram espavoridos, decidiu intervir. Ordenou que os guerreiros fossem chicoteados no mesmo lugar, pois Hunganus Urso Doido era conhecido como um chefe misericordioso. Nunca maltratara um cavalo. Matar prisioneiros é serviço de mulher, disse desdenhosamente aos culpados castigados. Cuidem-se, a menos que desejem ser marcados como mulheres e retirem-se do campo até a lua nova, pois vocês estão banidos por 12 dias. E, em resposta aos gemidos de protesto, suponham que os cavalos tivessem arrastado um deles através do campo. Os chefetes comadores de grama são nossos hóspedes e é sabido que eles se assustam facilmente à vista de sangue. Especialmente sangue de gente da raça deles.
Tenham cuidado. Mas esses são comadores de grama vindos do sul, observou um guerreiro, apontando para os cativos mutilados. Os nossos hóspedes são de leste. Não existe um pacto entre nós, gente de verdade, e o leste, para entrar em guerra contra o sul. Se você falar nisso outra vez, a sua língua será cortada e dada aos cães. Avisou o urso doido. Esqueça-se de que ouviu essas coisas. Os homens herbívoros ficarão entre nós por muitos dias, ó filho do poderoso. Quem pode saber o que aqueles cultivadores estão planejando? Perguntou o urso doido, zangado. O pensamento deles não é o nosso. Eles dizem que alguns deles sairão daqui para continuar através das terras secas até um lugar em que habitam sacerdotes comadores de grama, daqueles que usam roupas escuras. Os outros ficarão aqui para conversar, mas isso não é para os ouvidos de vocês. Agora, vão, e envergonhem-se durante 12 dias. Virou-lhes as costas para que pudessem escapulir sem sentir que os olhava. A disciplina se afrouxara ultimamente. Os clãs estavam inquietos. Espalhara-se entre o povo das planícies a notícia de que ele, Onganus, dera o braço, sobre uma fogueira de amizade, a um mensageiro de Texarkana, e que um feiticeiro cortara cabelos e unhas de ambos para fazer um fetiche como defesa contra a possível traição dos dois lados. Soubera-se que fora feito um acordo, e todo o acordo entre o povo e os comadores de grama era considerado pelas tribos como uma vergonha. O urso doido sentira o desprezo velado dos guerreiros mais jovens, mas não lhes daria explicações até que chegasse o momento propício. Ele mesmo estava desejoso de ouvir bons conselhos, mesmo que viessem de um cão. As ideias dos comadores de grama raramente eram boas, mas impressionara-se com as mensagens do rei deles, em que explicava o valor do segredo e deplorava as fanfarronadas sem sentido. Se os laredanos soubessem que as tribos estavam sendo armadas por Anegan, o plano certamente falharia. O urso doido meditara nesse conselho, não gostava dele, pois era mais agradável e mais valente dizer ao inimigo o que se pretendia fazer dele, antes de atacar. No entanto, quanto mais meditava, melhor percebia quanto tal conselho era sábio. O rei dos comadores de grama era um grande covarde, ou então, quase tão sábio quanto um homem. Ainda não decidira qual dessas duas ideias era a certa, mas julgava que o tinham aconselhado com sabedoria. O segredo era essencial, mesmo que, por algum tempo, parecesse atitude de mulher. Se o seu povo soubesse que as armas que lhe davam eram presentes de Anegan e não o resultado de pilhagens durante incursões à fronteira, haveria a possibilidade de que também os laredanos soubessem do plano através dos prisioneiros que caíssem em suas mãos. Era, pois, necessário deixar que as tribos resmungassem a respeito da vergonha de falar amistosamente com plantadores do leste. Mas as conversações não eram de paz. Eram excelentes e prometiam grandes proveitos. Poucas semanas antes, o próprio urso doido conduzira uma expedição guerreira a leste e voltara com 100 cavalos, 4 dúzias de grandes fuzis, vários barris de
pólvora negra.